Mas vamos agora para uma planta que no Brasil ela não tinha essa utilização. Quando eu visitei os Estados Unidos, as plantas de produção de etanol de milho, eu falava, nossa, mas por que será que isso aqui não existe no Brasil? Ela falava, não, mas a cana rende muito mais. E não teve como, né? A matéria-prima está aqui, a indústria chegou e o etanol de milho se consolidou. Faz tempo que eu não olho o mapa das usinas no Mato Grosso, mas você talvez possa nos dar essa informação. E como eu disse, Sinop tem a maior usina de produção de etanol de milho do planeta. E isso ajuda muito o produtor local. Aí você também me auxilie nessa formação de preço, porque os produtores aqui dizem, Coimbra, as indústrias de etanol de milho, elas têm parcerias muito grandes com os armazéns. Então eu posso entregar no armazém que está mais próximo à minha fazenda, desde que esteja abaixo de 18% ou até 18% de umidade, e aí a indústria de etanol de milho se responsabiliza por fazer esse transporte. Então isso é uma economia no frete campo-indústria, né, Wagner? Como é que está esse setor do etanol de milho hoje? Cara, começo falando que, no meu ponto de vista, é o setor do agronegócio que mais tende a crescer nos próximos 10 anos. Talvez a gente já escutou esse discurso quando a gente começou com cana no Brasil. Para quem é um pouco mais antigo aí sabe, é o boom da cana. E na sequência, né, a gente teve um grande problema, basicamente por conta de preço de açúcar, que caiu e margem dessas indústrias caíram praticamente, todas operaram no negativo por um bom tempo. Qual que é a grande diferença do milho, né? A gente tem o grande produto do milho é o etanol. E você tem hoje uma correlação, principalmente por questão de ser dois produtos dolarizados, que você tem um milho. Quando o milho sobe, automaticamente, entre aspas, na teoria, o etanol deveria subir por conta de uma precificação de preço de paridade de importação de gasolina, que impacta diretamente em correlação com o etanol. Você chega na bomba do posto, você vê o preço da gasolina, você vê o preço do etanol, você abastece com aquela regra dos 70%. Então, se a gasolina subir muito, automaticamente o etanol sobe também para ficar 68%, 67%, 70%, principalmente na região centro-oeste, que é a grande produtora de etanol. Quando eu falo especificamente de indústria de etanol de milho e eu olho o centro-oeste, a gente volta algumas páginas. Em 2017, a gente começou. Antes disso, a gente já tinha algumas indústrias flex que esmagavam cana e também esmagavam milho, mas a primeira indústria dedicada veio para o Brasil em 2017. Inclusive, eu tive o mesmo sentimento que você, porque essa indústria começou a esmagar em 2017. E em 2017, eu estava nos Estados Unidos e eu fiz algumas visitas nas indústrias lá de etanol de milho. E todo mundo perguntava, cara, Brasil crescendo tanto a produção de milho, né? Por que vocês não investem também em etanol de milho por lá? E o grande problema no Brasil, alguns, né, dentre eles, um era biomassa, que a gente tinha um grande problema de biomassa na nossa região, um problema ambiental que você não podia simplesmente lá derrubar a madeira de qualquer jeito e fazer, né, botar na caldeira. E a gente tinha uma falta de tecnologia. Então, o Brasil não sabia fazer etanol de milho, né? E, por outro lado, você tinha um grande problema que era milho não serve de combustível. Porque se você usar milho para combustível, você tem um aspecto econômico por trás que você está deixando de alimentar pessoas para produzir combustível. Então, esse era um apego muito grande com relação a como que a gente vai conter a inflação de alimento, que é o mais importante, principalmente para a classe baixa, classe média baixa, se alimentar. Se o preço do milho subir muito, o preço de todas as carnes sobem, todas as proteínas se alimentam de milho, né? Então, esse era uma barreira muito grande que a gente tinha, que os Estados Unidos já venceu isso há muito tempo, né? Todo o etanol, basicamente, dos Estados Unidos é de milho. Lógico, outros cereais, mas 95% do etanol deles é de milho, né? E a gente veio com a primeira indústria em 2017, e de lá para cá, 2017 a 2025, no Brasil a gente já passou de 30 indústrias flex mais dedicadas, entre projetos indústrias já estão funcionando, já estão esmagando, indústrias em construção e projetos que já tiveram liberação para início de construção. Então você começou com essa onda na BR-163, basicamente Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum e Sinop, e se expandiu para a lateral, né? Hoje você está falando de Itapurá, você está falando de projeto em Nova Biratã, você tem Campos de Julho, Campo Novo do Parecis, você tem Desciolândia, você tem Diamantina, você tem Primavera do Leste, você tem Gaúcha do Norte, Canarana, Porto Alegre do Norte, e várias empresas.
Então, a gente saiu de 2 empresas, as 2 maiores, e a gente simplesmente pulverizou isso e todo mundo está entrando no negócio. Por que todo mundo está entrando no negócio? Porque é lucrativo. Não é porque, eu quero produzir uma energia verde, quero produzir um etanol, com redução de carbono. Não. É porque dá dinheiro, cara. No final do dia, lógico, se a gente conseguir produzir um combustível renovável que agrida menos o meio ambiente do que uma gasolina, do que um diesel, mesmo assim, gerando receita, gerando capital para toda uma região, e quando você comentou, porque o produtor está conseguindo vender melhor. Lógico que ele consegue. Então, essa indústria instalou em Sinop, como você comentou, a maior indústria do mundo de etanol de milho, com uma capacidade aí de mais de 4 milhões de toneladas de esmagamento por ano. É lógico que ela vai inflacionar preço. No momento que ela estiver comprando, ela vai pagar R$1, R$2, R$3 acima do preço de exportação e vai comprar esse milho. Além dessa vantagem de ter um ágio de, às vezes, 50 centavos, R$1 sobre o preço de exportação, o produtor também tem essa vantagem que você comentou. Muitas vezes, essa indústria tem a capacidade de recebimento gigantesca durante a safra. Ela tem um monte de tombador, tem armazéns monstruosos. Então, o cara simplesmente chega lá, ele sabe que a fila é rápida. Ele pode colher, encostar o caminhão, descarregar rápido e voltar. Coisa que muitas vezes numa trading não tem, porque a trading não tem capacidade de investir tanto para receber tão rápido, porque a margem dela é muito menor quando ela fala em exportação. Então, no final do dia, essas indústrias vieram para cá e deram oportunidades para todo mundo, inclusive para mim. Eu estou aqui falando que estou atendendo indústrias de etanol de milho. Cara, se elas não viessem, eu não estaria aqui falando sobre isso especificamente. Talvez estaria fazendo outra coisa, atendendo outro público, mas hoje minha carreira está sendo tratada olhando especificamente etanol de milho. Então eu posso falar com propriedade que a nossa região mudou por conta desses caras.